Olá, irmãos, a paz a todos os amigos, seguidores desse canal. Compartilhe, irmão, se inscreva, dê um like, para que esse canal alcance mais vidas, porque a palavra de Deus, irmão, ela é viva, ela é eficaz, e ela vai para aquele que precisa, e não volta vazia. Então, eu e você, né? Devemos compartilhar a palavra do Senhor. É o ID, irmão. Quando não podemos ir a vários lugares para levar a palavra alcança outras vidas através da internet. Então, eu peço aos irmãos que compartilhem. E aqui eu vou ler uns versículos, irmãos. Em Malaquias 3, a partir do versículo 13. Eu sempre leio 2 versículos, mas tem palavras que exigem um pouquinho mais. Eu não vou, eu vou ser breve, tá? E a palavra do Senhor diz assim: As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: Que temos falado contra ti? Vós dizeis: Inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem iniquidade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, que farei? Serão para mim particular tesouro. Por paloeis como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. É uma palavra, irmãos, gloriosa, da palavra do Senhor aqui. O Senhor está dizendo aqui, né, desde o começo aqui, acerca dos dízimos, das ofertas. E muitas pessoas dizem, né, para que dizimar, para que ofertar na casa de Deus? Muitos não fazem isso e têm prosperidade, e têm dinheiro, mas o que Deus está falando aqui, irmãos, que muitas pessoas falam isso. Mas Deus, né, com os olhos, os céus têm olhos, eu sempre falo isso, que os céus têm olhos. Ele diz que aqueles que temem a Deus, cada um fala com seu companheiro e o Senhor atenta e ouve. Então, cada um, irmão, que está conversando, estou conversando com, olha, eles estão fazendo isso, Senhor, olha, eles estão fazendo aquilo, mas eles podem fazer o que for, Senhor, mas eu vou te obedecer, eu vou te servir, eu vou te adorar, eu vou te glorificar, porque se o Senhor está mandando eu dizimar, se a palavra diz, né, irmãos, que através do dízimo só Deus repreende certas caças de demônios, porque existe 3 tipos de caça de demônios. Tem aqueles que em nome de Jesus, sai. Ele vai sair. Tem a caça de demônios que tem que fazer jejum e oração. E tem a caça de demônios, irmãos, que só sai quando você dizima. Ou seja, que é o destruidor, cortador, migrador. São 4 tipos de demônios que só sai quando Deus, esse daí só Deus repreende eles. E só repreende quando você dizima. Está na palavra de Deus. E Deus manda fazer a prova disso, irmãos. Tá? É a única coisa que Deus manda fazer prova é isso, irmãos. Ele fala, faça a prova, se eu não vos abrirei as janelas do céu. Porque você, irmão, vai ter bênçãos. Você vai ter... Porque muitas pessoas têm dinheiro, irmãos. Mas aí acaba gastando do lado da saúde, gastando do lado perde, tem o carro vive quebrado,
Até compra carro, mas o carro vive tendo problema, né? Mas quando você dizima, Deus repreende o devorador, o cortador, o migrador e o destruidor. Sabe que você compra pacote de arroz quando você vê já não tem mais, seu armário está sempre vazio. Então, irmãos, Deus é que repreende esse tipo de demônio. E aqui está falando que a gente não tem que ter inveja desse tipo de pessoas. Que nós não temos que ter, irmãos, inveja dessas pessoas que, eles têm tanta coisa e não fazem nada para Deus. Mas Deus fala o que na palavra dele aqui, irmãos? Deus fala assim, e eles, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, irmãos. Naquele grande dia a gente vai ver a diferença. Olha lá, que eles foram ricos lá na terra, olha lá. Aquele lá teve fazenda, teve casa boa, teve carro bom, só viajava para lugares melhores do mundo. Mas não serviu a Deus, não era justo. Porque o justo não rouba a Deus. Porque quando você não dizima, você está roubando a Deus. A palavra de Deus fala aqui, em Malaquias 3:10. Ele fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. É por causa de vós que eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide do campo. Vós não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Até você que é estéril. Às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho filhos. Você dizima. Eu creio que Deus vai dar tudo. O que é estéril? Tudo que gera. Tudo aquilo que dá fruto vai ser parado. Por quê? Deus pode, irmãos, ter tratamento diferente com uns e com outros, mas Deus sabe o porquê. Que com você, se você não dizimar, você não vai deixar de ser estéril. E a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Nem a vide, nem você, nem nada, irmão. Tudo que é seu não vai ser estéril, tudo que você vai gerar. E todas as nações vos chamarão de bem-aventurados. É bem-aventurado alguém que é estéril, que não teve um filho, que a casa dele ela nunca gerou? Não. Então você vai chamar bem-aventurada, a pessoa vai olhar para a sua vida e vai falar, nossa, ela é a bem-aventurada, Deus é com ela. Porque, irmã, ser próspero não é a quantidade de coisas que a pessoa tem. É a felicidade com o que você tem. Porque tem gente que é grata com o que tem. Tem gente que é feliz ganhando R$1.000 por mês. E tem gente que é infeliz ganhando 1 bilhão por mês. Você entende isso? E todas as nações vos chamarão de bem-aventurado, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Você vai ser uma terra deleitosa. Onde você pisar vai ser terra santa. Tudo que você fizer vai prosperar, irmãos. Viu? E essas pessoas são agressivas com as palavras dizendo, para que servir Deus? Se Deus não... tem tanta gente aí que não dizima, não faz nada, mas Deus está falando que naquele grande dia nós veremos a diferença dos que servem e que não servem, irmão. Então você tem que temer a Deus, você tem que acreditar na palavra de Deus, ou você é servo ou não é servo. Você acredita em Deus, na palavra dele ou não. Não tem outro caminho, não tem. Amém? Então você fica com essa palavra, viu? Dê um like, irmão, não deixa de se inscrever, tá? Eu agradeço a você por estar aqui até nesse momento ouvindo a palavra do Senhor e vamos obedecer a palavra de Deus. Amém.